Capítulo 1. O líder improvável. Seu nome era Davos. Grego de nascimento. Escravo por destino. Gladiador por necessidade. Ele não era o mais forte do Ludus. Não era o mais rápido. Não tinha mais vitórias que os outros. Mas tinha algo que faltava aos demais: educação. Antes de ser escravizado aos 23 anos, Davos era filósofo em Atenas. Estudará Platão, Aristóteles, Sócrates. Conhecia retórica, lógica, matemática. Então sua cidade caiu para Roma. E homens educados valem menos que porcos quando Roma decide cobrar tributos. Capítulo 2. A consciência desperta. No Ludus de Neápolis, Davos passava as noites conversando com outros gladiadores. Não sobre lutas, sobre liberdade. Por que lutamos? Ele perguntava. Para sobreviver, respondiam. Mas sobreviver para quê? Para morrer amanhã ao invés de hoje? Isso é vida. As palavras eram sementes. E em solo de desespero, sementes crescem rápido. Havia 68 gladiadores naquele Ludus. Germanos, gauleses, trácios, africanos, gregos. Homens de 20 línguas diferentes. Mas Davos falava a única língua que todos entendiam: injustiça. Somos 68, ele dizia. Os guardas são 12. As paredes são altas, mas não impossíveis. As correntes são fortes, mas não inquebráveis. E depois, perguntava Baltus, um germano gigante. Roma tem legiões. Nós somos escravos. Spartacus era escravo. Davos respondia. E quase derrubou Roma. Capítulo 3. O plano. Levou 6 meses para planejar. 6 meses de sussurros, de confiança construída, de esperança alimentada. O plano era simples. Durante os próximos jogos, quando metade dos gladiadores estivesse na arena, os outros atacariam os guardas. Roubariam armas. Libertariam os prisioneiros. Fugiriam para as montanhas. E depois, alguém sempre perguntava. Depois somos livres, Davos respondia. Mesmo que seja por um dia. Um dia livre vale mais que 100 anos de correntes. Você arriscaria tudo por um dia de liberdade verdadeira? Pensa nisso e deixa nos comentários. Capítulo 4. A traição. O erro foi confiar em todos. Um gladiador chamado Rufus devia dinheiro ao lanista. Muito dinheiro. De apostas clandestinas. 3 dias antes da revolta, Rufus contou tudo em troca de perdão da dívida. Na manhã seguinte, o lanista entrou no Ludus acompanhado de 20 soldados legionários. Eu sei de tudo, ele anunciou, voz ecoando nas paredes de pedra. Sei dos planos. Sei dos conspiradores. Sei do filósofo que planta ideias perigosas. 68 homens seguraram a respiração. Tragam Davos. Capítulo 5. O sacrifício. Acorrentaram Davos no centro do pátio. Todos os gladiadores foram forçados a assistir. Você tem uma escolha, disse o lanista. Revele quem mais está envolvido, e apenas você será punido. Silencie e executo todos. 68 homens. Por sua teimosia. Davos olhou para seus companheiros. Viu medo. Viu raiva. Viu esperança morrendo. Então fez algo que ninguém esperava. Sorriu. Não há conspiração, disse calmamente. Fui apenas eu. Falei sozinho. Sonhei sozinho. Ninguém mais está envolvido. Mentiroso. O lanista ordenou que trouxessem Baltus. É verdade, Baltus disse, entendendo o jogo. Davos é louco. Sempre falando sozinho. Nós rimos dele. Um por um, os gladiadores confirmaram a história. O lanista sabia que era mentira, mas não podia provar. Muito bem, ele disse. Se foi apenas Davos pagará. Capítulo 6. A arena final. 3 dias depois, nos Jogos de Verão, Davos foi lançado na arena. Sozinho. Contra 5 leões famintos. Sem armadura. Sem arma. Sem chance. 50.000 pessoas vieram assistir. Roma adorava ver um rebelde ser despedaçado. Mas quando Davos caminhou para o centro da arena, algo estranho aconteceu. Ele não implorou. Não correu. Não demonstrou medo. Ficou parado, braços abertos, olhos fechados, e começou a falar. Capítulo 7. O discurso.
Sua voz não era alta, mas na arena, o silêncio amplifica tudo. Roma, ele gritou. Vocês me jogaram aos leões porque sonhei com liberdade. Mas matar-me não mata o sonho. Os leões se aproximavam, rosnando. Eu sou um homem. Nasci livre. Vocês me acorrentaram. Mas correntes seguram apenas o corpo. Nunca a mente. Mais perto. Vocês podem me matar hoje. Mas amanhã, outro sonhará o mesmo sonho. E depois outro. E outro. Um leão pulou. E um dia, as garras rasgaram. Um dia, ele caiu. Vocês cairão também. A arena explodiu em vaias. Roma queria sangue, não filosofia. Mas nos ludus de todo o império, gladiadores escravizados ouviram a história e entenderam a mensagem. Capítulo 8. O legado. Davos morreu em menos de 3 minutos. Despedaçado. Seu corpo foi jogado em uma vala. Sem funeral. Sem lápide. Roma pensou que havia vencido. Estava errada. 2 semanas depois, uma revolta explodiu em um ludus de Capua. 20 gladiadores escaparam. 1 mês depois, outro em Pompeia. 15 livres. Em 6 meses, 7 revoltas. Roma foi forçada a reformar as condições dos ludus. Melhor comida, menos punições, mais chance de liberdade pela rudez. Não por bondade, por medo. Medo de que as palavras de Davos se espalhassem como fogo. Capítulo 9. A verdade. Nos livros de história romana, Davos não existe. Seu nome foi apagado. Sua revolta, esquecida. Mas em grafites encontrados nas paredes de Pompeia, preservados pela erupção do Vesúvio, arqueólogos encontraram uma frase repetida em 12 locais diferentes. Davos morreu. Mas a liberdade não morre. Nas celas de gladiadores, nas tavernas de escravos, nos becos dos pobres. Sempre a mesma frase. Porque Davos entendeu algo que Roma jamais compreendeu. Mártires não precisam vencer batalhas. Precisam apenas mostrar que a batalha vale a pena. Seu sangue na arena não foi derrota. Foi declaração de guerra. Uma guerra que durou séculos. E que, de certa forma, Roma perdeu. Porque o império caiu. As correntes foram quebradas. Os escravos se libertaram. Não no tempo de Davos, mas seu sonho sobreviveu a ele. E sonhos, ao contrário de impérios, não morrem. Eles apenas esperam. Heróis precisam vencer ou apenas inspirar. Me diz o que você acha e se inscreve para mais histórias de coragem impossível.